Por que que muitos chamam a sua igreja, a adventista, do sétimo dia, de seita? Vocês já pensaram por quê? Já tem uma conclusão sobre isso? Por que tanta crítica aos adventistas? Isso é um capítulo triste para mim. Porque assim, seita, se você for no dicionário, qualquer dicionário, Aurélio, você vai descobrir que seita é apenas o seguinte, etimologicamente falando, um pequeno grupo religioso. Nesse sentido, eu sou seita, somos 1,5 milhão de adventistas no Brasil, então não é um grupo muito grande, né, comparado aos 200 milhões, então nesse sentido, etimologicamente, sou uma seita. O problema é a visão semântica, né, de que seita é um subproduto do cristianismo, alguém que ainda não é cristão. E isso, teologicamente, é um absurdo, e eu vou explicar por quê. Porque existem algumas bases, alguns alicerces que formam uma religião cristã ou uma religião não cristã. Dentro dessas bases existem algumas premissas. Essas premissas são: você crê que Cristo é Deus? Para você ser cristão, você precisa declarar, isso é uma convenção, certo? Uma convenção desde os primeiros pais da igreja, antes de existir igreja católica, antes de existir evangélico, qualquer uma denominação, os primeiros pais da igreja, logo ali no primeiro ou segundo século, eles definiram que para que o indivíduo fosse cristão, primeiro eles têm que reconhecer que Jesus é Deus conosco, é Deus em pele humana, certo? Então ele não é um subdeus, ele não é gerado de Deus, ele não é um Deus inferior, ele é Deus. E a Igreja Adventista crê exatamente assim. Para que você possa fazer parte do cristianismo, você precisa crer no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Igreja Adventista crê dessa mesma maneira. Para que você seja enquadrado dentro da teologia como cristão, você precisa afirmar que você é salvo pela graça de Cristo e apenas pela graça de Cristo. E é exatamente isso que nós cremos. Então, o preconceito e a rotulação é infundada, não à base teológica. Agora, é claro que nós temos uma interpretação de algumas coisas diferente dos demais cristãos. Agora, da mesma maneira que há diferenças entre adventistas e os demais, há diferenças entre o batista e o presbiteriano, entre o assembleiano e da igreja quadrangular, mas parece que os canhões foram voltados do preconceito, e perdoa a palavra, da ignorância, e simplesmente nos atingiram dizendo assim, são seita, e pronto. Isso não é de hoje, né? Não é de hoje, isso acho que praticamente desde sempre. Talvez pelo fato de que a igreja adventista declare publicamente que os 10 mandamentos estão em vigor e não apenas 9. E você encontra na Bíblia, Gilberto, 250 textos que falam da guarda do sábado. Agora, eu sou dono da verdade, Gilberto? Claro que não. Eu posso estar errado? Claro que eu posso. Agora, se eu estou errado, então eu peço que qualquer padre, qualquer pastor, líder religioso, que é meu irmão em Jesus, me mostre um texto da Bíblia que diga que eu tenho que guardar o domingo, ou que o sábado não deve ser mais guardado. Eu só quero um verso da Bíblia, só um.